Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Eduarda, junto com a Carolina e a Natália, vamos estar comentando um pouco acerca de regressão logística e ajuste de curvas não polinomiais, ou curvas não lineares, como a maioria conhece. Dando uma contextualizada agora no início, vamos pensar em situações do nosso cotidiano. Se a gente for colocar essas situações no formato de gráfico, ou seja, trazendo para uma função, onde tem a relação entre uma variável dependente e uma variável independente, ela não pode ser representada por um modelo linear, representado por uma função polinomial, por exemplo, na forma de uma reta, porque existem erros, variações externas, que fazem com que esses dados fujam ali daquela reta. Então, a gente faz o quê? A gente utiliza a regressão, que é escolher funções auxiliares que busquem representar esses dados, né, esse comportamento geral dos dados, de forma mais assertiva. Então, aqui citando, né, algumas situações do nosso dia a dia, que não pode ser disposto de forma linear, a gente pensa no crescimento populacional, na propagação de doenças, na difusão da tecnologia, que a gente pensa que se fosse dispor esses dados em um gráfico, ele não seguiria o formato de uma reta, seguiria mais o formato, por exemplo, de uma curva exponencial, onde começa mais constante, depois escala, e a gente vai ver um comportamento mais adiante. Falando agora do ajuste de curva não linear, propriamente dito, a gente tem que pensar assim: foi trazido um problema para a gente, foi trazido um conjunto de pontos. A gente tem que ver que curva se assemelha à disposição desses pontos em um gráfico, em um diagrama. Fazendo a escolha dessa função auxiliar, a gente vai linearizar, o segredo é linearizar essa função para a gente poder aplicar o método que é para uma curva linear. Então, aqui eu trouxe dois exemplos, né, que tinha no livro. Por exemplo, assim, ó, foi trazido um conjunto de dados para a gente, um conjunto de pontos, e a disposição desses pontos se assemelha a uma hipérbole. Aqui o alfa é o parâmetro, tá, gente? É 1 sobre alfa mais alfa 2 vezes x. Essa função φ aqui, a gente vai ter que linearizar ela para poder aplicar o nosso método posteriormente. Linearizando, né, a gente passa esse termo multiplicando, o y dividindo, e ficou igual a 1 sobre y, aproximadamente alfa 1 mais alfa 2 vezes x. Se for um comportamento exponencial, vai estar disposto dessa forma. A gente, então, para linearizar, assumindo que o y é maior que zero, a gente faz o ln dos dois lados, ln de y é igual a ln da multiplicação é igual à soma dos ln's, então ficou ln de alfa 1, e aqui o exponencial a gente faz a tombadinha, passa multiplicando, né? E aqui foi feita a substituição, o logaritmo natural de alfa 1 virou A1, e o logaritmo de alfa 2 virou A2. Para a gente linearizou e para aplicar o método depois. Que método que a gente vai aplicar? Vai ser o método dos quadrados mínimos, que a gente viu em sala. Não vou estar me prolongando nele, porque já foi explicado e no exemplo vai ficar mais fácil de visualizar, mas é a questão da gente montar um sistema linear a partir das equações normais. As equações normais a gente vai montar a partir dessas matrizes aqui, que pode ser tanto o polinômio de grau 1, obter um polinômio de grau 1, quando são duas variáveis, e quando são múltiplas variáveis, a gente utiliza o polinômio de grau 2. E aí aqui é o método dos somatórios, quantos x chegou para a gente, a soma deles, elevando eles ao quadrado faz o somatório, e daí no exemplo, que nem eu falei, vai ficar mais fácil de visualizar. Agora falando em específico da regressão logística. Ela é um modelo de curva não linear, disposta geralmente em formato de S, como está visualizado aqui no exemplo. E qual que é o ponto-chave? Ela determina probabilidades, ou seja, ela tem um limite mínimo de 0 e um limite máximo de 1, ou seja, varia entre 0 e 100%. E o comportamento dela é de crescer rápido no início e depois dar uma estagnada. Esse exemplo aqui eu trouxe porque eu achei bem interessante que ela situa bem a diferença da regressão linear para a regressão logística. O exemplo é o seguinte: horas de estudo, a relação entre horas de estudos e a nota da prova. Aqui no primeiro exemplo, que é linear, a gente vê uma relação diretamente proporcional, onde quanto maior é o número de horas de estudo, maior a nota da prova. Aqui no começo, né, quem estudou menos tirou nota menor, quem estudou mais tirou uma nota maior. Agora, na regressão logística, que nem eu comentei, é uma questão de calcular probabilidade.
Aqui nesse caso, é da nota ser acima de 8. Vamos estabelecer uma média aqui, entre 4 e 6, basicamente 5 horas de estudo. Aqui, ele trouxe que quem estudou mais de 5 horas tem maior probabilidade de tirar acima de 8, enquanto quem estudou menos de 5 horas tem menor probabilidade de tirar acima de 8. Então, a gente vê aqui o comportamento, primeiro escala e depois estagna. Eu achei bem interessante para trazer bem essa diferença. Opa! Aqui na regressão logística, então, a gente vai utilizar a função logística, que é representada pelo y igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos a mais bx, que é aqui a nossa função linear para a gente, para facilitar depois para a gente, né? Aplicando o ln, né, a gente passa esse termo para cá, o y passa dividindo, e esse termo, esse 1 aqui, a gente passa subtraindo. Aplica o ln dos dois lados e ficou assim. ln de 1 sobre y menos 1 é igual a ln desse termo aqui. O ln de e a gente corta, e o menos a gente suprimiu também porque o modelo utilizado é esse positivo. Agora, a gente linearizou, a gente fez o método dos quadrados mínimos, mas como que a gente sabe que a função foi a ideal? A gente tem uma sequência de passos, onde o primeiro a gente já fez, que era linearizar essa função que mais se adequava aos nossos dados. Aí agora, com esses pontos provenientes dessa linearização, a gente vai marcar eles num gráfico, fazer o diagrama para verificar a dispersão. E se eles não estiverem muito dispersos, se eles tiverem um comportamento mais linear, estiverem mais alinhados, então sim, a função escolhida foi a mais adequada para o exercício. Então agora o exercício a Nath vai fazer, eu vou passar para ela. Então, agora complementando com o que a Duda falou, né? A gente trouxe um exemplo aqui para mostrar como que funciona na prática esse método. Então, esse problema aqui, que tá aqui nesse, é um printzinho do livro. Então, a gente pegou um próprio exemplo que tem no livro da Márcia. E ele traz o seguinte problema. Suponhamos que no laboratório obtivemos experimentalmente os seguintes valores para f de x sobre os pontos de x de 1 até 8. Então, aqui ele traz os x, né? Então, vai de menos 1 até 1. E os f de x, então, os valores que ele encontrou aplicando esse x na função. Então, primeiramente, a gente montou um diagrama, né? Para ver como que essa função se comporta aí, mais ou menos. E os pontos que a gente achou, né? O f de x são esses pontinhos em verde aqui. E dá pra ver que ele segue mais ou menos essa lógica dessa curva aqui, né? Essa curva geométrica. Então, a gente viu que a Duda mostrou ali os valores tabelados que a gente pode ter para manipular essa. Não manipular essa função, né? A cara que ela pode ter. Então, a gente deduz aqui que o nosso y vai ser esse f de x, que seria o a1 com e na menos a2x. Porque ele se comporta aqui como uma exponencial, né? Um e na menos x, digamos assim. Então, o próximo passo que a gente tem, então, vai ser linearizar essa função, que é o objetivo principal aí do método. Então, a gente traz de volta, né, daquele valor tabelado, um z como ln de y. Então, a gente vai aplicar o ln dos dois lados da função, tanto do y quanto desse a1 e na menos a2x. Então, manipulando, né? Manipulando não. Aplicando o ln ali dos dois lados, a gente vai chegar nesse resultado aqui. O ln de a1 menos a2x. Então, agora, a gente vai aplicar o método de quadrados mínimos, que é o método principal, só que usando esse z e não o y de fato. Então, esse aí é o primeiro passo do método. Agora, a gente vai aplicar, vai calcular esse z, então, que é o ln de y, para todos os y que a gente tem. Então, são 8 pontos, né? Aqui eu calculei só os dois primeiros, para a gente ter uma noção de como é que funciona, né? Então, o primeiro y seria o 36,547, que é esse valor que tá aqui. Calma. Ai, não consigo voltar. Calma aí. Aqui. Esse valor aqui, né? O f de x que a gente tinha na primeira tabela. Então, esse 36,547, a gente vai utilizar ele aqui para calcular o ln. Então, a gente vai fazer com todos os pontos e o que nos vai dar essa tabela aqui, essa segunda tabela. Então, a gente vai ter um
3,599, 2,849 e assim em diante. Então, agora a gente vai aplicar, de fato, o quadrados mínimos com n igual a 8. Fechou? Então, a gente vai fazer toda essa matriz aqui com as séries, né? Que ela é um pouco complicada, mas, enfim, como é um polinomial de primeiro grau, então fica tranquilo. A gente vai calcular a série em x, em z, em x ao quadrado e em xz. Então, isso aqui é método simples de quadrado mínimo, né? Então, a gente vai chegar para um valor da série de x em 0,3, do z 8,041, depois 3,59 e o de xz menos 8,646. Montando o sisteminha, então, né, que é esse aqui, então vai ficar o n, as séries do somatório de x e do somatório de x ao quadrado, o A1 e o A2, e o somatório de z e o somatório de xz. Então, a gente vai colocar esses valores que a gente achou aqui nessa, nesse sisteminha aqui. Então, vai ficar 8, 0,3, 0,3, 3,59, A1, A2, 8,041 e menos 8,646. Então, vai ficar isso aqui, a gente vai montar um sisteminha, né? Então, vai ficar 8 vezes A1, 0,3 vezes A2, igual a 8,041. É a mesma coisa na linha de baixo. Então, resolvendo tudo isso, a gente chega nesse resultado. A1 é igual a 1,099 e o A2 é igual a menos 2,5. Então, agora a gente volta para aquela forma inicial que a gente deduziu aqui, né? Que é tabelado esse aqui. Para a gente colocar no nosso formato de resposta final. Então, vai ficar 3,001 de E na menos 2,5x. É isso aí. Então, gente, agora que a Nath fez o exemplo, a gente vai fazer o teste de alinhamento para ver se a função que ela escolheu foi adequada para linearizar e resolver o método. Então, aqui só recapitulando as fases, né? A primeira a gente tinha que linearizar a função, a Nath fez, e agora a gente tem que trazer esses dados da linearização, colocar no gráfico e ver se esses pontos estão alinhados, que é o terceiro passo, e se tiver alinhado, a função foi adequada para a situação. Então, aqui trazendo a linearização dos dados do exemplo da Nath, a gente tem os dados dispostos da seguinte forma, trazendo para o gráfico, a gente vê que os pontos agora têm um comportamento mais linear, a gente poderia representar por uma função polinomial, então sim, a função que a Nath escolheu foi a adequada para o exercício. Bom, então agora a gente vai fazer um exemplo utilizando o MATLAB, e esse é um problema que tem no livro, só que a gente deu uma adaptada para a gente conseguir englobar tanto a parte de regressão logística quanto a parte de ajuste de curvas. Então, o problema diz o seguinte: uma equipe de engenharia ambiental está monitorando a qualidade da água em um reservatório de abastecimento público. Devido à suspeita de contaminação biológica, foram coletadas amostras de hora em hora para análise laboratorial. Então, aqui a gente tem a tabela dos dados, onde a gente tem a coluna do tempo, que é mostrada em horas, então o tempo zero, no caso hora zero, né? E até a hora 6, depois de 6 horas. A gente também tem o número de bactérias, então na hora zero a gente tem 32 bactérias na água, no reservatório. E aqui a gente tem, então, os status da água, que no caso 0 é para segura e 1 é para impróprio. Então, a gente tem objetivos nesse exemplo. Então, seria primeiro o ajuste de curvas, né, não polinomiais. Então, a gente precisa de um modelo que descreva o crescimento da população de bactérias. A gente tem que ver se ele é exponencial ou de potência. E, com isso, antes a gente faz, então, a linearização dos dados para a gente encontrar os parâmetros da melhor curva, né? No caso, a melhor curva seria a que se encaixa mais no nosso problema, ou exponencial ou de potência. Depois a gente tem que fazer a regressão logística, então a gente tem que modelar, né, o nosso código para mostrar para a gente a probabilidade da água se tornar imprópria, né, durante a função do tempo. E então o final, que realmente o problema pede, seria a previsão em t igual a 7 horas, né? Então a gente quer saber no tempo 7 qual será então a quantidade estimada de bactérias no reservatório, qual a probabilidade da água estar imprópria para o consumo, e por último, se o reservatório deve ser fechado ou não pela quantidade de bactérias que a gente tem dentro dele depois de 7 horas.
Bom, então agora que usando o MATLAB, vamos só relembrar o objetivo então do nosso problema, que é criar um modelo matemático que prevê a evolução da contaminação e com isso ele diga se o reservatório deve ser ou não fechado. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer? Cadê meu mouse? Achei. A gente precisa ter os vetores, né, que seriam os nossos dados. Então, a gente criou o vetor tempo, que tem, então, da hora 0 a 6, igual na tabela. Todos esses dados aqui são igual da tabela que está ali que estava no slide do problema. Então, a gente tem também os vetores de bactérias e os status da água, que seria 0, então, para segura e 1 para imprópria. Então, passando agora para a nossa primeira função, a gente tem, então, o ajuste de curvas. A gente sabe, né, que as bactérias, elas se multiplicam exponencialmente, só que os computadores, eles resolvem muito mais fáceis equações lineares do que equações curvas, né? Então, para a gente ajudar o computador e para ele fazer de um jeito mais fácil, a gente lineariza a nossa curva, então a gente aplica o logaritmo nos dados das bactérias, que aí a gente vai linearizar a nossa função, né? Nossa curva. E depois a gente usa o comando polyfit, que ele vai então achar a nossa equação da reta e em seguida a gente usa em seguida não, né? No final a gente usa o comando de exponencial para então voltar o formato original da nossa curva. Então, aqui a gente também tem... Eu não vou explicar o código inteiro, que vai ficar muito longo. Então, aqui a gente tem depois o código do gráfico de crescimento que vai ser nos mostrado no final. Então, agora aqui na nossa segunda função, que seria de regressão logística, a gente quer, né, então, uma probabilidade entre 0 e 1, que seria 0 para a água estar segura e 1 para ela estar imprópria, né? Então, a gente usa essa função aqui, né, esse comando glmfit, que ele basicamente vai ajustar, então, uma curva sigmoide, que, então, ele separa quando a água está segura, né, 0, e quando ela está perigosa, que é no 1. Então, o MATLAB, ele faz o quê? Ele calcula a inclinação que quando a curva passe de não perigoso para perigoso. Então, vai ter essa inclinação que vai mostrar para a gente quando mudou de não perigoso para perigoso. E, bom, por último, a gente tem, então, a função de tomada de decisão, que seria para o tempo igual a 7 horas. Então, aqui, no final, ele vai nos dar a conclusão, né, que seria quantas unidades a gente tem de bactéria no reservatório, vai nos dar a probabilidade dela estar imprópria ou própria, e se a tomada de decisão final é deixar o reservatório aberto, porque está seguro, ou fechar, porque está impróprio. Então, bom, depois de executar o código, né, aqui clicando em Run, ele nos deu os dois gráficos que eu havia dito. Então, o primeiro sendo o crescimento bacteriano, então a curva de crescimento, né, que seria com o ajuste, né, o ajuste de curvas. Então, aqui a gente pode ver que as bolinhas pretas são os nossos dados reais, né, e que a linha azul, né, passa exatamente por cima dos pontos, de todos os pontos praticamente. Então, a gente pode ver que o modelo exponencial foi muito bem ajustado, né? Então, a gente fez um ótimo ajuste de curvas com o modelo exponencial. Trazendo aqui o segundo gráfico, né, como foco. Ele é o gráfico de regressão logística. Então, ele mostra para a gente a probabilidade de contaminação. A gente pode ver que da hora 0 até mais ou menos a hora 3, a probabilidade de contaminação que a gente tem é de quase 0. Então, a água aqui está segura, né? Passando da hora 3 para a hora 4, a gente pode ver esse grande crescimento aqui, né, na nossa curva. E o que essa linha pontilhada indica? Ela indica que ao passar dela, né, então daqui para baixo a água está segura, tem então um risco muito baixo de estar contaminada, e daqui para cima ela tem um alto risco de estar contaminada. Então a gente pode ver que depois da hora 4, o risco vai ser tipo perto de 100%, né? Que aqui o 1 seria então 100% de certeza que a água vai estar contaminada. Então, da hora 3 para a hora 4, a gente tem esse crescimento, mostrando para a gente que a partir da hora 4, a água já vai estar com 100% de contaminação, né? 100% de probabilidade de contaminação. Indo para o comando Windows, né? Window, que vai mostrar para a gente, então, aquilo que eu havia dito, né? O relatório final. Então, ele vai mostrar aqui para a gente a conclusão de T para 7 horas. Então, em T em 7 horas, a estimativa é que tenha mais ou menos
387 unidades de bactéria no nosso tanque, no nosso reservatório. A probabilidade da água estar imprópria é de 100%, como eu havia dito, né? Então, depois que aquele gráfico que eu mostrei para vocês da regressão logística, depois de 4 horas, a probabilidade da água já está de 100% contaminada. Então, a conclusão final é que depois de 7 horas, o reservatório deve ser fechado. E agora, só para fechar nosso vídeo, a gente trouxe as referências dos livros que a gente usou. A gente usou a apostila de cálculo, o livro da Márcia, esse daqui, e o livro do Richard. Então, obrigada pela atenção. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Tchau, tchau.